Uma inspeção realizada pela Defensoria Pública de Alagoas identificou trincas e rachaduras no prédio da Secretaria Municipal de Educação aqui de Maceió, que fica aqui na General Hermes, no bairro da Cambona. O prédio que abriga o órgão, esse órgão público, que é da educação, está localizado na borda do mapa das áreas com risco de afundamento do solo. Maria Maciel está nesse momento ao vivo, ao lado do defensor público, Dr. Ricardo Melro, para trazer informações importantes, porque a gente quer saber o seguinte, Maria, quais são as medidas que serão tomadas agora? O próprio poder público está vivendo na pele uma situação complicada e colocando em risco os profissionais que trabalham no prédio, né, Maria? Isso mesmo, Wilson. Olha, nesse primeiro momento está sendo feito, então, esse levantamento, essas constatações e de identificação dessas rachaduras e também trincas para depois, então, tomar as devidas providências. O fato é que não é em apenas um local isolado. Vários espaços, de acordo com a Defensoria, foram identificadas aí rachaduras e também trincas. Aqui do meu lado está o defensor público Ricardo Melro para falar então dessa inspeção. Uma inspeção importante que traz que resultado para vocês? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Veja, a gente está fazendo uma série de constatações em campo para realmente comprovar o que os moradores, o que as vítimas relatam, que há essa sensação de subdimensionamento. Fomos abordados por algumas pessoas, alguns cidadãos não quiseram se identificar, informando que lá na CEMED também merecia uma visita. E a visita o resultado foi esse aí, rachaduras, trincas, afundamento, pessoas com medo que trabalham lá dentro. Vamos até conversar com o Ministério Público do Trabalho, Delegacia do Trabalho, para saber o que pode ser feito. Já em relação à possível realocação, isso vai depender de uma revisão da metodologia que está sendo utilizada para considerar uma área de risco ao ponto de ter que ser desocupada. O que nós estamos fazendo no momento é conversando com algumas autoridades, alguns especialistas fora de Alagoas, alguns geólogos. E de antemão, até passo aqui para você, eles têm identificado uma metodologia, no mínimo, falha aqui para considerar a área como de risco de realocação ou não. Porque a velocidade de afundamento ou de afundamento de 5 milímetros em diante, como foi adotado aqui, eles que é algo ímpar. O pessoal diz que é algo ímpar. Que não só isso tem que ser considerado. Por exemplo, se uma velocidade for menor de 2 milímetros por ano, mas se o padrão construtivo for mais frágil, ele vai ter um problema e vai merecer uma realocação sim. Coisa que não ocorreria se não houvesse esse deslocamento, esse pequeno afundamento. Bem como tem que considerar as fissuras, as feições que se chama, Tem locais que não tem essa velocidade de 5 milímetros, mas tem uma feição, uma rachadura no solo. Então, mesmo nessa situação, tem que ser considerada também de risco para fazer uma realocação. Por exemplo, tem um caso, são exemplos e exemplos. Tem um caso que eu visitei que a área não é nem de monitoramento, ou seja, como se estivesse tudo bem, mas a casa está destruída, totalmente rachada. A velocidade é pequena, mas tudo indica que naquela casa ali passa uma feição, passa uma fissura, uma fratura no solo. Então, esses dados nós estamos compilando, compartilhando com autoridades fora de Alagoas, fora do Brasil, inclusive, também. E eu acho que em breve a gente vai trazer alguma coisa para a sociedade. Porque quando a gente vai em loco e constata que a realidade está diferente dos relatórios, não adianta brigar com a realidade, brigar com os fatos. A gente tem que questionar os relatórios, é isso que nós estamos fazendo. Buscando justiça, desculpa. Bom, defensor, em relação às trincas, rachaduras que foram verificadas em loco, algumas passaram por reforma, existe risco hoje para esses servidores que trabalham nessas localidades? Veja, se fosse na minha casa eu teria medo, tá bom? Agora, segundo as autoridades locais aqui, na Defesa Civil, não há esse risco. Agora, se você vai conversar com os servidores, o medo tomou conta, Eu teria medo de trabalhar num local daquele, onde você verifica as rachaduras que você coloca o dedo na rachadura. Você olha o chão e vê rachaduras de uma ponta à outra da sala.
né? Fissuras, afundamentos, eu teria receio. E eles têm receio também. Agora, as autoridades estão dizendo que não tem problema. Assim, as da Defesa Civil, né? Veja, eu não sou da área, estou tentando conseguir subsídios fora de Alagoas para a gente realmente rever essa situação, porque a sensação de subdimensionamento ela é comprovada quando você vai a campo. Dano há. E quem é que tem que custear esses danos para fazer essas reformas e manutenções, já que a Defesa Civil disse que não tem risco de desabamento, mas precisa de manutenção. Se não for dada manutenção, só vai piorar e pode colapsar. E quem é que tem que custear isso? Não é quem deu causa? Não foi a Braskem que deu causa? Enfim. Obrigada, defensor, mais uma vez pelas informações. E a gente tem a nota também da Defesa Civil Municipal que diz o seguinte, que o local segue em monitoramento, né, bem como toda a região adjacente ao mapa de linhas de ações prioritárias, né? Informou também que o imóvel encontra-se na área de monitoramento 01, o que não indica necessidade de realocação. O órgão afirmou ainda que continua monitorando a região com equipamentos que medem em milímetros a movimentação do solo e realiza visitas periódicas em toda a área. E havendo futura necessidade de ampliação da área de realocação, tomará as medidas cabíveis. Então, nesse momento, diz que não há risco, né, que a região está sendo toda monitorada. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agradeço ao defensor público aí, o Ricardo Melro, pelas informações, também está atento a tudo isso, como ele disse, né? Enfim, é um órgão público, mas se fosse na casa dele ou se fosse na minha também, eu já tinha pedido para sair ou tinha saído, né? Trabalhar num local que você não sabe a qualquer momento, instabilidade, mas é assim mesmo. Mas enfim, são rachaduras imensas que nós vimos ali, inclusive colocando réguas, pedaços ali até de pedras para poder acompanhar, rachaduras que realmente causam risco à estrutura do local. Vamos torcer que não aconteça uma tragédia e que isso tudo seja realocado. Um abraço aí ao defensor. Obrigado, Maria, mais uma vez pela sua participação. Você volta daqui a pouquinho. Olha só, olha aqui, ó. Como ele disse, ó, cabe os dedos da mão numa rachadura. Quem quer ficar aí? Os funcionários estão desesperados e não é para menos, né?